Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que você tenha um dia muito abençoado aí pela frente, ou que você tenha tido um dia muito abençoado, dependendo aí do horário que você está escutando esse devocional, e que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que Ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento, e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida, e hoje eu convido você a refletir comigo lá no livro de Amós. A gente começa pelo versículo 21 e segue até o 24, lá do capítulo 5. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó: Eu odeio, desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, ainda que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Ainda que me ofereçam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a justiça como o rio e a retidão como o ribeiro perene. Amém? Então, essas palavras do profeta Amós, elas são extremamente duras, na verdade, são chocantes, e elas revelam o descontentamento, a indignação de Deus com seu povo, que havia se afastado dos seus mandamentos e se entregado ali à idolatria, à opressão, à injustiça. E Deus, ele não se agrada das cerimônias religiosas vazias, meu irmão, que não refletem um verdadeiro amor, a obediência a Ele. Deus, ele não se impressiona com as ofertas, com os sacrifícios que não expressam o verdadeiro arrependimento, a mudança de vida. Deus, ele não se deleita com as canções e nem com as músicas que não louvam a sua santidade, a sua justiça. E afinal de contas, o que Deus ele quer então do seu povo, hein? Ele quer que a justiça e a retidão, elas corram como um rio, como um ribeiro perene, é isso que diz o texto. Ele quer que o seu povo pratique a justiça, a retidão em todas as áreas da vida, seja na forma de lidar com gente, de fazer negócio, na faculdade, na igreja, em todas as situações do dia a dia. Ele quer que o seu povo demonstre o seu amor e a sua fidelidade a Ele, tratando o próximo com amor e com fidelidade também. Ele quer que o seu povo reflita a sua imagem, o seu caráter, sendo sal, sendo luz no mundo. E essa é uma mensagem que ainda é atual e bem relevante para os nossos dias. Nós também vivemos assim numa sociedade marcada pela idolatria, pela opressão, pela injustiça, não é verdade? Nós também somos tentados a nos conformar com as práticas e os valores desse mundo. Nós também corremos o risco de nos tornarmos religiosos, mas não espirituais. Nós também podemos cair na hipocrisia de adorar a Deus com os lábios, mas não com o coração. Por isso a gente precisa ouvir a voz de Deus, que nos chama ao arrependimento, à conversão. A gente precisa examinar as nossas vidas e ver se realmente estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa sim renovar o nosso compromisso com Ele e buscar a sua graça, o seu poder. A gente precisa fazer da justiça e também da retidão o nosso estilo de vida e não apenas o nosso discurso, meu irmão. Agora, como é que a gente pode fazer isso, hein? Como é que a gente pode correr a justiça como o rio e a retidão como um ribeiro perene, como diz o texto? A resposta ela está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque Ele, somente Ele, é a fonte de justiça, de retidão. Ele é o cumprimento da lei dos profetas, meu irmão. Ele é o exemplo, Ele é o modelo de como a gente deve viver, como a gente deve encarar a vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Jesus ele nos ensinou que o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças. E que o segundo é semelhante a esse, amar o nosso próximo, aquele que está perto da gente, como a nós mesmos. E ele nos ensinou também que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações nos dias difíceis e guardar-se da corrupção desse mundo. Jesus também nos ensinou que bem-aventurado
são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Ele também nos mostrou, com a sua própria vida e a sua morte, o que significa praticar a justiça e a retidão. Ele andou fazendo o bem, curando enfermos, libertando os oprimidos, perdoando os pecadores, ensinando os ignorantes, consolando os aflitos, acolhendo ali aqueles que eram excluídos, confrontando a hipocrisia, os hipócritas, denunciando ali os injustos, resistindo ao diabo, meu irmão. Ele se entregou ali de forma voluntária à cruz para pagar um preço dos nossos pecados e nos reconciliar de volta com Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória sobre a morte, nos garantir a vida eterna. Jesus, portanto, ele é a nossa justiça, a nossa retidão. Ele é o nosso rio, ele é o nosso ribeiro perene, meu irmão. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Amém? Nele nós somos chamados a viver uma nova vida, uma vida de justiça, uma vida de retidão. Nele nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade. Ele nos dá os seus frutos. Nele nós somos enviados ao mundo para sermos testemunhas do seu amor, agentes de justiça. Então, a gente precisa de gravar no nosso coração que a justiça não é apenas um conceito abstrato, não, meu irmão, mas é uma realidade concreta. A justiça ela se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas escolhas, nas nossas relações. A justiça é o reflexo de Deus em nós, daquilo que Ele tem feito em nós, daquilo que Jesus fez na nossa vida, Ele tem feito todos os dias. Que essas palavras elas possam nos inspirar, que elas possam nos desafiar a correr a justiça como o rio, a retidão como um ribeiro perene, que elas nos levem a uma adoração sincera, agradável a Deus, que não se limita aos cultos, às cerimônias, mas que se estendem a toda a nossa vida, no dia a dia, no chão da nossa vida. Que elas nos conduzam a uma transformação genuína, profunda na nossa vida, que não se baseiam não nas nossas obras, né? E nos nossos méritos, mas na graça, no poder de Jesus Cristo. Que essas palavras, elas nos motivem a uma missão relevante, impactante, que não se restringe às nossas palavras, aos nossos discursos, mas que se expressa nas nossas ações, nos nossos gestos, no nosso dia a dia. Que Deus ele possa nos abençoar, que Ele nos ajude a correr a justiça como rio, a retidão como rio perene, como diz a palavra. Guarda aí no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e o teu dia, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.